para abastecer, né, os aviões e os outros navios. Aí o que aconteceu? Jango tinha que ser deposto de qualquer jeito, pela vontade dos Estados Unidos, não pela vontade do povo. E os governadores de São Paulo e Minas Gerais estavam de acordo com isso tudo. E quem queria acender o pavio, o general que iria acender o pavio, foi o general Mourão, Mourão Filho. Foi aí que, em 1º de abril de 1964, dia da mentira, coincidentemente, o general Mourão Filho saiu com suas tropas da cidade de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro, para dar o golpe militar. E os Estados Unidos chamavam isso de diplomacia do canhão, para derrubar pequenos governos da América Latina e da América Central. E aí o general Castelo Branco disse ao general Mourão, né? Ele achou que Mourão tinha se precipitado em sair de Minas Gerais com o exército inteiro nas ruas para chegar no Rio de Janeiro para dar o golpe. Aí o general Castelo Branco disse a Mourão que ele havia se precipitado em sair de Minas, rápido assim. E, por sua vez, Mourão olhou para ele e disse: "É um viado, você é um covarde". E aí, quando Mourão chegou ao Rio de Janeiro e se instalou, foi lá e entregou a Revolução a Costa e Silva, que na ocasião estava dormindo de cueca. Você acredita? Essa é a Revolução de 1º de abril de 64. Na ocasião, o presidente João Goulart saiu do Rio, foi para Brasília, onde ele poderia dar ordens à resistência, né? Mas ao invés disso, pegou outro avião, foi para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, decidiu que não ia resistir, porque ele não queria ser responsável pelo derramamento de sangue dos brasileiros. E aí ele cogitou fugir do país com Leonel Brizola, que era o seu cunhado. E aí foi um golpe fácil demais, porque o presidente Goulart decidiu não sujar a sua mão com o sangue dos brasileiros. Por isso, toda a Força Armada brasileira foi obrigada a aderir ao golpe militar de 1964. Depois disso, todos os apoiadores de Jango foram presos sob a Lei de Segurança Nacional. Uma junta militar assumiu o poder, e para dar uma aparência assim, de constitucionalidade, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu o poder. Esse era o plano de contingência de 1963. E aí, no dia 2 de abril de 1964, às 2h40 da madrugada, o presidente do Congresso Nacional, Auro Moura Andrade, mentiu ao Congresso dizendo que o presidente Jango teria abandonado a nação fugindo para outro país, quando o presidente, na verdade, ainda estava no Rio Grande do Sul e não havia renunciado. Ele disse aquela famosa frase: "Declaro vaga, a nação está acéfala, portanto, declaro vaga a presidência da República". Foi aí que Tancredo Neves, o grande democrata, levantou e gritou, né? "Canalhas, canalhas, canalhas! Declaro vaga, né, a presidência da República". E aí, Ranieri Mazzilli declarou como presidente da República, que foi empossado, e foi empossado, né, pelo
presidente do STF. Aí, nesse mesmo instante, o presidente dos Estados Unidos estava ligando de madrugada para o embaixador Lincoln Gordon aqui no Brasil, perguntando se tudo tinha sido feito de uma forma legal, de acordo com as leis. E Lincoln Gordon respondeu para ele, esse Lincoln Gordon, que nós começamos com ele, o paranoico, doido, igual o Bolsonaro, disse para ele, parece que foi tudo dentro da lei, parece que foi. E aí, então, ele foi dormir e acordou com a notícia de que os Estados Unidos tinham reconhecido o novo governo do Brasil como legítimo. Depois, o presidente americano se arrependeu, né? A história nos conta isso, porque o mundo inteiro percebeu que os Estados Unidos haviam promovido um golpe militar em um país estrangeiro, e isso prejudicou a imagem mundial da América do Norte. E aí, no dia 11 de abril de 1964, houve as eleições indiretas, quando o general Castelo Branco, indicado pelo presidente, pelo agente secreto da CIA, foi eleito pelos políticos comprados pelos Estados Unidos, né, para tirar Jango do poder. Não sabendo esses políticos que eles iam se ferrar, não sabendo eles que em pouco tempo todos os seus direitos políticos seriam cassados, como também os direitos de todo cidadão brasileiro. E aí o general Castelo Branco tomou posse no dia 15 de abril de 64, em trajes civis, para dar uma, né, não é o militar que está tomando, mas ele foi lá, vestiu trajes civis, mas com o apoio obrigatório das Forças Armadas. Aí, dias depois, o presidente dos Estados Unidos foi e percebeu que o general Castelo Branco estava prendendo e matando e torturando civis que se opunham a ele, e quis mandar uma mensagem oficial a Castelo Branco, mas o embaixador, esse louco paranoico Lincoln Gordon, que promoveu o golpe, não aceitou, porque ele queria uma mensagem amistosa. E os Estados Unidos já estavam arrependidos da merda que tinha feito, da merda que eles haviam promovido no Brasil. E aí, no mesmo mês de abril de 64, Castelo Branco foi e publicou o Ato Inconstitucional 1, o AI-1, e cassou os direitos de 100 políticos que apoiavam Jango e os condenou a 17 anos de prisão, incluindo o fundador da aeronáutica, o brigadeiro Rui Moreira Lima. O capitão de elite do Exército também foi caçado e preso, Ivan Cavalcante Proença. No total foram caçados 732 militares no primeiro ato inconstitucional, no AI-1. Em seguida, veio o AI-2, com mais 1.500 cassações, incluindo Juscelino Kubitschek. Foi aí que ele disse, ficam instintos. Esse era o AI-2. Ficam extintos os partidos políticos e fixada a eleição direta. Logo depois, Castelo Branco, de forma ditadora, pegou a Constituição e modificou-a. E aí, o que ele fez? Prorrogou ele mesmo o seu mandato, cancelou as eleições de 1995, que iriam ter, 1965, e aí o general Carlos Guedes, do Exército, ele disse o seguinte: nós devemos amar a Deus ou temer a Deus, da mesma forma é com a Revolução Brasileira, de modo que aqueles que não amam a Revolução imposta devem pelo menos temê-la. E aí, no dia 15 de março de 1967, Costa e Silva assumiu a presidência com apoio militar e promulgou
outro ato inconstitucional, o AI-5, assinado por Jarbas Passarinho e apoiado totalmente, né, pelo Congresso americano, decretando o fechamento do Congresso Nacional Brasileiro e a matança, a perseguição, a tortura e a prisão dos que não concordavam com as ideias dele. Em 1968, foi implementado o SNI, Sistema Nacional de Informações. Para quê? Para espionar os opositores, perseguir e impor medo do governo. Os seus agentes estavam em todas as estatais, como Banco do Brasil. Para quê? Para saber o que as pessoas estavam pensando e se as pessoas pensavam diferente, se eram contra o governo. Aí, quando eles descobriam alguém, denunciavam e essas pessoas eram presas, torturadas e desapareciam. Viravam fumaça, ninguém nunca mais as via. Depois disso, todos os outros presidentes do Brasil, que o Brasil teve até Figueiredo, até 1985, haviam sido chefes desse SNI. É o seguinte, o SNI, ele informava ao DOPS sobre os subversivos e o DOPS ia lá na casa do cara, prendia o cara, torturava e matava. O DOI-CODE, Centro de Operações de Defesa Interna, era o terror principal dos opositores. Foi aí que o mundo percebeu que o Brasil não era mais o país do futebol nem do carnaval, era um país que torturava e matava estudantes e jornalistas, pessoas inocentes só porque pensavam diferente. Castelo Branco assumiu em 64, foi até 67. Médici assumiu em 69, foi até em 74. Geisel assumiu em 74, foi até 79. E eu nasci na época de Geisel. E depois o general Figueiredo assumiu em 79 até 85, quando eu lembro muito bem das diretas já. Quando eu fui no discurso que Tancredo Neves ia fazer lá no Palácio, lá em BH, no Palácio da Liberdade. E todo mundo naquela euforia, né? Acabou a ditadura, acabou a ditadura. Eu peguei o ônibus sozinho e fui para lá e me perdi em BH, de noite, no escuro, um menino, uma criança. E foi aí que eu comecei a me envolver ativamente na política como cidadão e me interessar e gostar de política. Então tá aí a síntese da história da ditadura no Brasil, como que um golpe acontece.